Olá, bem-vindo ao canal da IBPP da Eloé Church. Se você é novo aqui, aperte o sininho, inscreva para você não perder nenhuma mensagem. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Aproveite a mensagem. Natal para todos. E o Natal, juntamente com a Páscoa, é um período, né? São os períodos aí, as datas mais importantes para o calendário cristão. Quando eu falo calendário cristão, é o calendário que é mais ou menos ali o padrão que o mundo tem, né, de calendário. Tem outros calendários aí, né, o judaico, o calendário muçulmano, mas nós temos como padrão o calendário cristão. E o calendário cristão, ele tem duas datas muito importantes que nós comemoramos, que é o Natal e temos a Páscoa também. Então, daqui a alguns meses nós vamos estar falando sobre a Páscoa, sobre o sacrifício de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez na cruz, o preço que ele pagou por nós. No entanto, hoje nós vamos falar sobre o Natal, o momento do nascimento de Jesus. O que o nascimento de Jesus trouxe de transformação para o mundo. Olha como é. Nós estamos falando do calendário cristão. O calendário cristão está baseado em quê? No nascimento de Jesus. O mundo se baseia no nascimento de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Se não é um evento tão importante que nós precisamos dar tanto crédito e entender tão bem, porque é o que faz com que o mundo esteja organizado da forma que está hoje. Questão de tempo, questão de calendário. É o nascimento de Jesus. Olha a importância. E aí chega no momento do nascimento de Jesus, que a gente pode comemorar, e que alguns vão dizer, mas não é essa data que Jesus nasceu. Eu já escutei isso. Vocês já escutaram? Eu já escutei. Mas Jesus não nasceu em dezembro, 25 de dezembro. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas eu digo para vocês, talvez, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, realmente não tenha nascido nessa data. Alguns dizem um período lá para abril, outros dizem em outubro. O que isso vai mudar para a gente, eu não sei, e também não vamos frisar nisso. O que eu entendo é que a missão que Jesus tinha que ter aqui, ele cumpriu. O propósito de Jesus foi cumprido. Então ele veio, ele nasceu, não importa se não foi no dia 25, mas no dia 25 de dezembro, eu lembro que um menino nasceu e veio trazer esperança para um mundo perdido. Olha isso. Então eu não vou ficar pensando, a data não é bem essa data. Isso não vai mudar. O que muda é o que Jesus fez. É a importância que foi o nascimento dele em nossa vida. A transformação que ocorreu em nossas vidas, na humanidade, eu digo, para que hoje pudesse ter acesso ao trono, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Amém? Para os judeus, a esperança, existia a esperança de um Messias. Os judeus ali, eles esperavam um Messias que ia libertar Israel do domínio de outros povos. E no caso, naquele período, eram os romanos que dominavam ali aquela região toda, o Império Romano. Então, com a vinda do Messias, o reino seria restaurado. O reino em que o Messias estaria governando, né? Ele estabeleceria ali a paz, a prosperidade, né? E ia livrar eles de vez de todo o domínio aí. E alguns textos, eles se baseiam, tá? Antes da gente partir para o texto principal, os judeus, eles se baseiam em alguns textos, como Isaías 9, 6 e 7, e Miqueias 5, 2. Em Isaías 9, o 6 e o 7, diz o seguinte, versão NVI, porque um menino nos nasceu. Tem até a música, né? Um menino nasceu, tem bem conhecida aí. Então, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Olha isso. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão
desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é uma profecia, lá em Isaías. Como a gente entende que a Bíblia, ela não... Esses dias eu estava estudando ali e eu falei, meu Deus, não tem um erro. É tudo ligado um ponto no outro, não tem fio solto ali. E aquilo que não é para a gente saber é porque Deus não quer que a gente saiba mesmo. Então a gente se contente com aquilo que a gente sabe e com aquilo que a Bíblia nos apresenta. E aquilo que a gente pode aprender, que a gente não entendeu ainda, mas que está ali disponível para o nosso aprendizado. Amém? Em Miqueias 5:2 fala o seguinte, complementando: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, olha isso, Belém, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Só que eu digo uma coisa. Os judeus, eles não entenderam isso no início. Os judeus, eles pensavam que ia ser um reino em que fisicamente ia ser derrubado o império que estava governando sobre eles e traria a paz. O que eles não entenderam é que esse reino não era aqui. Esse reino é além, é superior, era o reino nos céus, é o reino de Jesus, é o reino do nosso Pai, que nos governa, que está acima de qualquer poder na terra. Olha isso. A gente até fala, às vezes ali, né? Fala, lá vai ter ruas de ouro. Aí se você parar para pensar, se nós pararmos para pensar, ruas de ouro que vai ter lá no céu, na Nova Jerusalém e tal, né? Essas ruas de ouro estão ali. É para mostrar, para apresentar para nós que o fato de colocar ouro, que para nós é na rua ali, só para apresentar que isso, o valor que tem para nós, para Deus não é nada. Coloca como algo para se passar em cima. Olha que a gente começa a ter essas ideias, né? Nossa, lá vai ter ruas de ouro. Tá, mas por quê? Porque não vale nada. Para Deus é algo muito maior. Né? Então, olha que interessante quando a gente pega isso. Então, é que nem nós pegarmos uma caixa que aparentemente não tem valor nenhum e de dentro nós tiramos alguma coisa muito preciosa. É assim que nós entendemos o nascimento de Jesus, porque ele nasce em um local simples. Vamos para o texto de Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 14, e é nesse texto que nós vamos ficar. É o texto que é o base para essa mensagem. É base para que nós possamos entender essa mensagem. E o título dessa mensagem, eu quis pegar um título bem interessante, que às vezes a gente nem sabe o significado da palavra. E o título da mensagem é O Paradoxo da Manjedoura. Aí você fala, meu Deus, o Paradoxo da Manjedoura. Achei até bonito o nome, né? Eu até ia tirar, falei assim, colocar uma coisa mais fácil, mas eu falei assim, não, um nome que chama atenção. O que é paradoxo? O que é isso, né? E aí eu coloquei esse nome porque, para nós entendermos que paradoxo, o significado da palavra, tá? É um pensamento, uma proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou seja, é uma contradição. É uma contradição. Então, como assim um rei para Israel que nasce numa manjedoura em um lugar simples? Há um paradoxo, há uma contradição, há uma diferença e alguma coisa estranha, alguma coisa que foge da regra, mas que o Senhor quis fazer desse jeito porque nós muitas vezes não entendemos e não conseguimos explicar os mistérios e aquilo que Deus quer que nós entendamos através de pequenos atos e de pequenas situações que ocorrem na Bíblia. Como assim um rei? O rei de Israel, o Messias, que eles falavam que ia trazer a paz. E aí, eu fiquei pensando, é por isso que talvez muitos não acreditaram, porque eles esperavam de uma
forma que chegaria e acabaria com tudo, mas eles não entendiam que para o Senhor o reino terreno não significa nada. O reino que ele queria estabelecer é um reino eterno, é um reino de glória, é o reino dos céus. E que a gente não entende, talvez. Mas olha lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 ao 14. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Algumas versões vão dizer que eles temeram. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Olha isso. Esse texto trata do anúncio do nascimento de Jesus. Teve até uma peça teatral aqui que teve esse texto aqui, né? Que nós usamos. E foi retratando aquele momento em que é anunciado que Jesus iria nascer. E esse é o ponto principal. E o ponto principal dessa narrativa é esse, é anunciar. Estava anunciando o nascimento de Jesus. E olha isso, anunciando para quem? Para, como está no versículo 8, para pastores, pessoas simples. Né? Estava contrariando a visão do mundo, contrariando a visão que os judeus tinham sobre a vinda do Messias. Estava contrariando tudo isso. Né? Eles esperavam uma cerimônia de chefe de Estado. O rei está chegando. O rei vai nascer e vai ser cercado de muita riqueza. Totalmente ao contrário. Ele nasceu em um local e foi anunciado para pastores, para pessoas simples. Inclusive, eu coloquei o tópico desse ponto aqui. Pessoas comuns para obras extraordinárias. Ele escolheu pessoas comuns para obras extraordinárias. Ele escolheu a mim e a você, pessoas comuns, para obras extraordinárias. Nós não chegamos preparados muitas vezes, mas o Senhor nos escolheu para nos capacitar para obras extraordinárias. É isso que o Senhor é para isso que Jesus veio, para nos trazer, e mesmo que fosse na humildade, no ponto mais humilde, nos colocar responsáveis por trazer o reino dele, por fazer com que o reino dele seja acessível para outras pessoas através das nossas vidas. E olha como que ele usou, pastores. Pastores que estavam ali no campo para que fosse anunciado. Então o versículo 8 ele destaca para quem é anunciado. Para esses pastores, para pessoas simples. Primeiramente para pessoas simples, excluídas de classes sociais. Excluídas. Deus escolhe pessoas simples e humildes para apresentar a boa notícia. A boa notícia, ele não foi até quem estava governando aquela região. Ele não foi até os líderes romanos. Ele não foi até ali os líderes da Judéia ou de qualquer outro local ali em Belém, em Jerusalém. Mas ele foi aos mais simples e excluídos que estavam ali. Então nunca pergunte para você mesmo, ou em pensamento ou para o Senhor: eu não posso trazer nada de bom para a obra de Deus? Que importância tenho eu? Não. O Senhor escolhe porque Ele quer usar a cada um de nós para fazer o nosso papel de importância, obras extraordinárias através das nossas vidas. Mas para isso, precisamos estar dispostos a, como esses pastores, ouvir
crer, acreditar e assim nós podemos fazer. Então, hoje nós precisamos lembrar que não foi nossa capacidade, inclusive anote aí, não foi nossa capacidade de fazer coisas para Deus que fez com que Ele nos escolhesse, mas Ele observou as nossas incapacidades para mostrar seu poder de transformação. Olha que coisa! É diferente. Quando nós buscamos um trabalho, quando nós buscamos uma universidade ou alguma coisa, nós sempre vamos ter alguém que vai nos entrevistar, talvez, e vai buscar qualidades em nós, vai buscar coisas que são potenciais, coisas que nós podemos fazer de bom, coisas que nós podemos agregar à instituição a qual está nos contratando ou que estamos fazendo qualquer outro tipo de relação institucional. Mas com o Senhor é diferente. A pergunta do Senhor é outra. Ele responde: qual é a sua limitação? Então é você que eu quero. Você não consegue fazer isso? É aí que eu quero te usar. Já percebeu que sempre quando somos testados ou quando sofremos em determinadas áreas da nossa vida, é aquela área que nós adquirimos experiência para poder ajudar outras pessoas. É assim que Deus trabalha. Ele não é que nenhuma empresa que pergunta, você fala quantos idiomas? Não. Ele é aquele que pergunta, você tem essa falha, essa deficiência, é aqui que eu vou te usar. É isso que eu quero. É essa falha que eu quero, porque é aqui que eu quero mostrar o meu poder de transformação. É assim que Deus trabalha. É totalmente fora dos padrões. É um paradoxo. É totalmente fora. Hoje eu quero que vocês comecem a usar essa palavra. Né? Essa palavra é chique, a palavra. Né? Então, por isso que a gente coloca a palavra chique, né? Paradoxo, palavra chique. Então é até bonito de usar, mostra que a gente parece que a gente sabe muita coisa, né? Então usa, tá? Então, como diz a famosa frase, e todo mundo já conhece aquela frase, Deus não escolhe, isso daí até camiseta tem, né? Deus não escolhe capacitados, Deus capacita escolhidos. Não é assim? Já viram essa frase? Eu já vi muitas vezes, já vi na internet, a pessoa mostra uma foto dela lá, e aí coloca embaixo a frase, Deus não escolhe capacitados, capacita escolhidos. Né? Mas se a gente pegar essa frase e colocar ela ao pé da letra, realmente é isso que acontece. Às vezes eu paro e penso, Senhor, o que o Senhor viu em mim? E aí vem essa resposta. Eu vi incapacidade. E aí, na sua incapacidade, eu falei assim, então é você que eu quero. Porque eu quero usar essa incapacidade para transformar e mostrar para os outros o meu poder. Olha isso. Aí Jesus viu ali. Olha, Jesus foi lá para contrariar tudo. O Senhor vai e nasce numa manjedoura, num local simples, e escolhe pessoas que são fora daquele contexto de ter uma influência na sociedade, mas que são humildes e que estão ali fora de qualquer contexto que possa ser aproveitável, humanamente falando, para que ele mostre o poder dele, a transformação, porque o reino dele não é daqui. O reino dele não é daqui. Não é. Então, ali no versículo 10 fala, então o anjo lhes disse, não tenham medo. É o mesmo texto, tá? Só vamos seguindo versículo por versículo aí. Então o anjo lhes disse, não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Olha o acesso, é algo acessível. Não é um rei que eu tenho que marcar um horário e que talvez nunca vai me atender. Um rei humano, um rei de um reino qualquer, de qualquer país do mundo, que com certeza muitos daqueles que moram no país não vão ter acesso até ele, mas é um rei que é boas novas, grande alegria para vocês e para todo o povo, é acessível, é um reino de acesso. Olha que coisa maravilhosa isso, um reino de acesso.
nós fazemos parte de um reino em que nós temos acesso ao rei. Alguém já foi, por exemplo, na Inglaterra e teve acesso ao rei da Inglaterra? Ou a rainha, que agora não tem como ter acesso mais, né? Mas alguém já teve acesso? Não. Muitas pessoas estão lá do reino, pagam seus impostos, mas não têm acesso. Aqui é diferente. É um reino em que eu tenho acesso. O rei nasceu ali, numa manjedoura. Quem está governando está ali. Jesus, que vai governar a nossa vida. O nosso Deus, que veio trazer ali o reino, vai estabelecer o reino do Pai. Mas que Ele também está aqui, que Ele é o Filho e reina sobre as nossas vidas. Olha isso. É uma coisa de outro mundo, realmente, porque é de outro mundo. Então, nesse versículo 10, nós somos levados a entender que precisamos confiar no que Deus tem para nós. As boas novas se referiam ao nascimento de Cristo ali, né? Então, logo quando o anjo aparece, os pastores, eles temem, eles sentem medo, né? E a resposta do anjo foi: não temas. A resposta para nós hoje é: não temas. Não temas. Não temas, eu sou contigo. Se hoje você entrou aqui, se hoje você está acompanhando pela internet e você está temendo algo, não temas. Não temas. Esse barulho, não temas. Não temas, que eles já vão arrumar. Amém? Então, ali, ó, trazendo para os nossos dias, podemos entender que às vezes, então, diante de desafios e do desconhecido, vem incertezas. É incerteza. Muitas vezes a gente não caminha porque com medo disso, é uma incerteza que vem. Eu estou temendo, que nem eles temeram no começo. Mas aí o Senhor tem a palavra: não temas, vá em frente. Talvez hoje você entrou aqui com uma pergunta, buscando uma resposta, e o Senhor diz para você: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não temas. São boas novas. É algo que o Senhor quer trazer, é uma resposta, são bênçãos. Então, nós muitas vezes tememos porque não sabemos o que vai acontecer, mas quando nós estamos com o nosso Senhor, nós podemos ter certeza. É algo que é natural. Vem do sobrenatural, mas se torna natural na nossa vida. Porque é a certeza em quem nós confiamos, em quem nós acreditamos. Amém? A boa notícia é essa, é Cristo. Né? É algo que conforta nossos corações. Pessoas simples que estão sendo confortadas, né, através daquela notícia, daquela boa notícia que está vindo ali naquele momento. Então nós confiamos muitas vezes nas nossas capacidades. Hoje nós precisamos confiar na capacidade do Senhor nos transformar e nos fazer capaz depois. É uma consequência. Então Jesus, ele veio. E anote aí, Jesus veio para trazer esperança e alegria. Confie em sua provisão e amor. Simples, confiança, confiar. Então, nós não podemos mais ter nossas vidas paralisadas por medo. Os pastores ali tiveram medo, mas eles entenderam a palavra de não temas e seguiram. Então, hoje a palavra do Senhor para nós é: avante, siga adiante, avante, vamos avançar, vamos andar, porque muitas vezes estamos presos no nosso dia a dia, nas situações que aparecem, porque temos medo de avançar, claro, estando debaixo de oração e confiando no nosso Senhor. Amém? E nisso tudo, o Senhor ele mostra um controle eficiente sobre a nossa vida. Controle eficiente. Quando fala controle, a gente já lembra de carro, de veículo, né? Um controle, né? Está dirigindo, um controle eficiente. E lá no versículo 11 ele fala assim, ó: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então olha aí, anunciando aquele menino que é Jesus, nascendo em um local simples, anunciando para pessoas simples que ele nasceu numa manjedoura, um local simples, um local pobre, mas que ele é o rei que vai estabelecer o reino de Deus. E aí vem nesse versículo, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então esse versículo 11 aí nós
nos deparamos com um relato de uma boa notícia, a notícia do nascimento de Jesus. E o anjo ele afirma ali, ó, havia nascido o Salvador. Nós conseguimos entender esse anúncio. E a notícia que os judeus esperavam era essa, que nasceria o Salvador. E estava nascendo o Salvador. Seria o resgate. O Salvador, ele veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos livrar. Aquele que estaria finalmente nos livrando da dominação romana. Pensamento que os judeus esperavam era isso. Só que literalmente, essa dominação terrena por parte dos romanos aí, ele é o que eles pensavam. Mas sim a aproximação do reino de Deus era o que estava sendo dito ali. Não era livrar do Império Romano, mas era o reino de Deus, a aproximação, então, nossa, a partir daí, não de um mísero governo terreno. Não era isso. Hoje nós podemos ver aí os países entrando em guerras, em conflitos, há séculos, há décadas, séculos e até milênios, porque querem um espaço de terra, querem governar tal espaço, e isso para Deus é nada. É um mísero poder terreno, que para ele não é nada. Então, era muito maior do que aquilo que os judeus estavam esperando. O Messias que iria governar e livrá-los do Império Romano era muito mais do que isso. Jesus estava estabelecendo um reino dos céus, o reino de Deus na nossa vida. Então o problema não estava nos romanos, mas na dominação maligna na mente humana deles. Era para livrá-los de uma dominação, mas não a dominação dos romanos, mas a dominação da vida deles. A dominação que tinha sobre a vida deles de coisas que não agradavam a Deus. Era isso que era para ser livre. Era isso para que eles pudessem ser libertos dessa dominação. Uma aproximação com o reino dos céus. A dominação ali que fazia com que o homem tivesse uma distância do Senhor. Era uma distância da criatura e do Criador. Uma distância do homem e Deus. Porque afinal, o que o Império Romano seria diante de Deus aí? Nada, gente. Nada, não seria nada. O Império Romano não tinha poder nenhum perante Deus. Mas Deus não se importava com aquilo ali, porque não era esse o foco. O foco era um reino além, maior. Então, nessa frase, coloca aí o Salvador. E todos, Jesus, o Salvador. E nós pensamos assim hoje, nós acreditamos, Jesus, o Salvador. Eu tenho certeza que nós acreditamos que Jesus é o Salvador. Veio como Salvador. Amém? Mas a frase não para aí. E você vai entender. Na sequência, ele se refere ao Cristo. Então, a frase, ela olha como ele fala. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Decora aí os 3 pontos. Salvador, Cristo, o Senhor. A gente acha que está repetindo. Mas cada palavra dessa significa algo diferente sobre quem é a pessoa de Jesus. E nós vamos entender. Cristo. Cristo é o Messias prometido. Então havia uma promessa de um ungido, um enviado de Deus, Cristo. Então eles entendiam, e nós entendemos, que há o Salvador, e esse Salvador é Cristo. É um ungido de Deus, é um enviado de Deus, é um ungido de Deus, é o Messias, Salvador. Só que na sequência, e por último, fala, o anjo se refere ao menino como o Senhor. E Senhor tem um outro peso. Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que governa. Nos faz entender, então, que por tantas vezes nós esquecemos quem é Jesus em nossas vidas.
nós sabemos, Jesus é o Salvador, é o Messias. E às vezes até falamos a palavra Senhor, mas olha o peso, Senhor é aquele que governa. Quem tem um Senhor é quem é governado por Ele. Eu tenho um Senhor, né? Se você pegar na história aí, é quem governa, quem está acima, Senhor. Aceitamos Ele como Salvador, pois sabemos e acreditamos, e anote, que Ele é ungido de Deus, ou seja, o Messias, que morreu para nos salvar. Ótimo. Mas ainda assim, nós aceitamos Ele como Salvador, pois sabemos e acreditamos que Ele é ungido de Deus, o Messias, que morreu para nos salvar. Então nós acreditamos que Ele é o Salvador, e Ele morreu na cruz, e Ele é ungido de Deus, que veio para nos salvar. Mas ainda assim resistimos a aceitá-lo como nosso Senhor muitas vezes. Por quê? Pois assim teríamos que aceitá-lo como governo. Quem governa as nossas vidas. É fácil dizermos, eu acredito no Messias, eu acredito em Jesus, eu acredito no preço que Ele pagou para nos salvar. Mas muitas vezes nós só de boca para fora falamos, mas não colocamos em prática a posição de Senhor que Ele tem na nossa vida. Por que a Bíblia falaria 3 palavras, 3 definições para Jesus de qualquer forma? Por que a Bíblia diria assim, naquele momento? Por que é relatado isso? Hoje nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se é Salvador, mas o Salvador está no final, a palavra. Por quê? Porque Ele é quem precisa governar a nossa vida e muitas vezes não abrimos o espaço para que isso aconteça. Senhor das nossas vidas. Precisamos entregar o governo das nossas vidas. E isso é o que nos faz, muitas vezes, perdermos o tempo, perdermos a bênção, perdermos o momento que o Senhor quer trazer para as nossas vidas, atrasarmos a bênção em nossas vidas, porque a capacidade de deixar que haja o governo dele sobre nós é limitada. Não queremos. Não, eu escolho o que eu quero para mim. Eu acredito que Jesus é o Senhor, olha, que Jesus é o Salvador e que Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Mas a prática de Senhor em nossas vidas é o que nós precisamos abrir. Então, precisamos permitir hoje que Cristo seja o centro de nossas vidas. E, por consequência, de nossas escolhas. Simples. Precisamos deixar isso hoje. Ele precisa ser a razão. Olha, e anote, precisamos permitir isso. Precisamos permitir que Cristo, Ele possa estar no centro, Ele seja o principal em nossa vida. E não só em alguns pontos, mas em todas as nossas escolhas. Em todas as nossas escolhas. Um versículo, esse versículo que a gente pensa que está só relatando. E olha como que um versículo o Senhor está querendo dizer tanta coisa. Em 3 palavras. Ele quer dizer para nós que Ele veio para governar a nossa vida. E isso é frisado nessa fala que Ele tem ali. Então o Senhor, Ele veio para ser totalmente contrário, fugir da lógica, a lógica de que um rei teria toda a riqueza aqui na terra. Ele veio para contrariar tudo isso. Esse é o verdadeiro paradoxo da manjedoura. Algo contrário. Como que um rei nasce numa manjedoura? Mas é um rei que está além do que a terra conhece, do que nós podemos pensar, do que coisas terrenas poderiam imaginar. E aí vem o versículo 12. No versículo 12 nós temos assim: isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Aí está o ponto, um bebê que é rei, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Olha isso.
Um rei que nasce em uma manjedoura. Isso não parece algo grandioso aos olhos humanos? Isso não é grandioso. Um rei que nasce na manjedoura. Como assim? Mas é a forma como o Senhor quis mostrar que ele é acessível. Se ele nascesse em um palácio, não são todos que teriam acesso a ele. Mas ele nasceu numa manjedoura, num local simples, para nos mostrar que o reino dele não é para quem é maior, mas é para todos, tanto maior quanto menor, é para quem quiser, é acessível, é disponível. O nascimento de Jesus já nos ensina tudo isso. Jesus, ele depois teve uma vida, teve o seu ministério a partir dos 30 anos, ele veio depois a ser crucificado, mas ele demonstrou o seu poder e aquilo para que ele veio desde o momento do nascimento. Aonde ele nasceu, para quem foi anunciado e quem ele era em nossas vidas. Não apenas um Messias, não apenas um Salvador, mas ele é o Senhor. E hoje, nós temos que entender essa palavra Senhor. Já fui questionado sobre usar a palavra Senhor. Já pessoas que já me falaram assim, questionamentos teológicos. Senhor? A sua Bíblia está escrito Senhor? Ah, essa versão da minha Bíblia aqui não é Senhor. Por quê? Senhor tal e fala tal, e dependendo de outras religiões, vai colocar não, porque tem nome, não é assim. Senhor não é nome. Só que o frisar Senhor é o que faz a diferença. E é o que o diabo não quer que nós entendamos. Que a posição dele tem que ser de Senhor. Olha que coisa. O rei que nasce em uma manjedoura, algo que é no mínimo contraditório, paradoxal. Ele nasceu dessa forma para demonstrar que as riquezas terrenas são insuficientes para atender sua grandeza. Olha isso! Ele nasce num local simples para mostrar que essa riqueza, isso não é nada, eu vou nascer aqui mesmo. Nasce num local simples, para quê? Essa riqueza não atende à minha grandeza. Olha isso! É algo que é demais, a gente precisa entender essa grandeza do Senhor. O acesso ao Pai. O acesso é o resultado desse plano grandioso que Jesus veio realizar. O reino de Deus começa, anote, em um local inesperado. O reino de Deus começa em um local inesperado. De uma forma inesperada. E tem objetivos inesperados. Olha isso. É tudo de surpresa para nós. É tudo para que nós possamos entender que Ele age no inesperado. Desde o início. Então, depois, mais adiante, os discípulos, eles tiveram dificuldades para entender isso. Né? Teve discípulo que queria se sentar ao lado... Quando o Senhor estiver no seu reino, deixa eu sentar do seu lado, porque eu estive com o Senhor desde esse começo, desse momento e tal. Me coloco na posição ali do lado. Não estavam entendendo o que era o reino de Deus. Não estavam entendendo que o reino não é isso, esse privilégio de estar ao lado. Deixa eu sentar ao seu lado, lá, porque fiz tudo com o Senhor aqui. Né? Os discípulos não estavam entendendo muito bem isso. Porque nós precisamos entender que nós não somos... Aí alguém pode ser que me questione. Mas como assim não temos potencial? Nós não somos portadores de um potencial para o reino de Deus. Nós temos talentos, não estou dizendo isso. Mas o Senhor nos dá uma concessão de potencial para a nossa vida. Eu não vim com potencial. Eu vim talvez com talentos. Mas eu não tenho talvez o potencial para exercer tudo isso. Mas o Senhor, através da sua palavra e através da minha aproximação com Ele. Porque quando o homem se distanciou de Deus, ele perdeu tudo isso. Mas quando eu me aproximo do Senhor, porque o reino, né, fala que a terra, o mundo jaz do maligno, então a gente não tem parte aqui. A terra que foi criada para que o homem usufruísse, nós perdemos isso. Quando o homem pecou, nós perdemos essa posição.
Mas agora eu tenho um reino muito maior para eu chegar próximo, que é o reino dos céus. É me aproximar do Senhor. É isso que eu tenho que buscar. É a aproximação com Ele. É a aproximação com esse reino. Então Ele nos faz ter potencial. Nós não chegamos com o potencial, mas Ele faz com que Ele nos concede, nos disponibiliza termos esse potencial de chegarmos, de fazermos, de trabalharmos para o reino dele, à medida que nos aproximamos dele. Em Lucas 2, 13 e 14, já estamos partindo para o final aqui, diz assim: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Então olha ali, uma mensagem final: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. É um favor ao homem, ele concede o seu favor. E glória a Deus nas alturas. Eles vieram para glorificar. E isso quer nos esclarecer, né, o propósito, que é a reconciliação entre a humanidade e Deus. Olha, através de Jesus, através do nascimento de Jesus, o Senhor quis promover, Ele nos concedeu um favor, que é uma reaproximação com Ele. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Onde tinha que entrar antes um sacerdote e com uma corda, porque se tivesse impuro era puxado. Hoje não, hoje eu posso ajoelhar no meu quarto ou em qualquer lugar e buscar ao Senhor, e eu tenho livre acesso a Ele. Meu Deus, é motivo da gente bater palma e agradecer, porque olha o privilégio. Ele nos concedeu um favor, Ele nos concedeu uma graça, como falamos na última semana, a graça, né? Então é o propósito sobre a nossa vida. Precisamos louvar a Deus como os anjos fizeram naquele momento. Nós vamos ter essa oportunidade de louvar um pouquinho mais aqui hoje. Nós precisamos buscar ter um coração grato a Ele, porque Ele nos deu a oportunidade de fazermos parte desse reino. O preço foi pago. Lá depois a história acontece, tal, e lá, não vamos falar só lá na Páscoa, a gente sabe, na Páscoa que foi crucificado, mas a gente pode falar agora. A história continua e Jesus paga o preço, é crucificado lá na frente e nos deu de presente a salvação, que não tem o nosso mérito. Somos salvos não por nosso mérito, mas é um resultado da graça. É o resultado da bondade, da misericórdia de Deus, que nos dá esse privilégio. Um Deus que poderia agir com justiça, porque Ele é justo, mas agiu com misericórdia, não nos punindo, mas além disso nos deu a graça, que é algo que nós não merecíamos. Olha como que esse Deus é tremendo. Então Jesus, Ele resolveu nascer e no final cumpriu o seu propósito de Senhor e Salvador de nossas vidas. Então entenda hoje, quando você for orar, a palavra Senhor vai ter outro peso. Senhor é quem governa, e Ele governa as nossas vidas. Salvador, Messias ungido, mas Senhor da nossa vida. Amém? Então, Deus escolhe pessoas comuns para mostrar toda a sua glória. Ele escolheu ali pessoas comuns para mostrar a sua glória. Vamos estar atentos na nossa vida, para podermos estar ali atentos às bênçãos, e as bênçãos que às vezes podem vir de forma inesperada, e fazer até o mesmo que os pastores fizeram ali depois, lá no versículo 17, não vamos ler, mas eles vão e começam a divulgar isso. Olha, né? Olha o que está acontecendo, Jesus, tal, né? Não falou ali, mas falou o Messias, tal, né? A finalidade de evangelizar, levar essa boa notícia, estar dispostos a levar as boas novas. Amém? Fique de pé agora. Fique de pé. Aleluias. No seu lugar mesmo, que você possa parar por um momento agora, meditar por um momento agora em tudo que foi dito aqui.
E eu quero que você busque no seu dia a dia, no seu cotidiano. Será que Jesus, além de Salvador da minha vida, que me libertou de tanta coisa, além de eu entender que Ele é o meu Salvador, quem é o meu Deus, Messias, será que eu estou deixando ser o Senhor da minha vida? Busque agora, eu vou te dar alguns minutos enquanto tem louvor aqui. Busque em sua mente. Você pode ficar no seu lugar à vontade. Mas se você também sentir de vir aqui à frente, se colocar em oração, você está na liberdade, a igreja, você pode ir em qualquer ponto, qualquer canto. Mas hoje, o governo de sua vida, da minha vida, da nossa vida, tem que ser entendido. Porque até hoje falávamos que tínhamos um Senhor, mas hoje nós entendemos quem é o Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Que mensagem tremenda, espero que você tenha sido abençoado com tudo o que você ouviu hoje. Se você deseja doar para o nosso ministério, que você possa fazer essa contribuição aqui no link na descrição. Compartilhe essa mensagem com alguém e que Deus possa abençoar a sua semana.